Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Os extraterrestres estão chegando? Não. Apesar de toda a campanha da mídia e de sites e YouTube e tantos outros alardearem aí, o Congresso americano que está entrevistando agora pessoas que dizem ter visto extraterrestres ou aparições de discos voadores e tudo mais, os extraterrestres não estão chegando. Os extraterrestres estão aqui há muito tempo, desde antes da criação dos homens. Eles são muito antigos, os extraterrestres, mas não são esses extraterrestres que normalmente aparecem em filmes de ficção ou no Contatos Imediatos de Primeiro Grau ou coisa assim. São anjos. São anjos. Os anjos são extraterrestres, eles não são da Terra, né? Então são extraterrestres. E eu tive oportunidade, quando eu morei na cidade de Alto Paraíso, de Goiás, de 1979 a 1981, morei 3 anos lá. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram totalmente fissuradas na ideia de que os extraterrestres iriam salvar a humanidade. Alguns ali até se preparavam para o terceiro milênio, quando eles viriam na Terra e salvariam a humanidade, resolveriam todos os problemas da humanidade. Tinha até uma teoria de que um cometa ou um planeta atrasado passaria perto da Terra e atrairia todos os seres atrasados da Terra para esse planeta e ficariam na Terra então só os iluminados para começar uma nova civilização. Eu nesse caso eu teria ido também junto com os atrasados, porque eu nunca fui grande coisa. E também encontrei grupos de pessoas que eram praticamente religiosas em seguir anjos, em seguir também extraterrestres, em confiar que eles seriam a solução de todas as coisas. Nós sabemos que era um grande engano. Teve até um arquiteto que chegou a construir 7 pistas de pouso em vários lugares do Brasil, uma delas lá próximo de Alto Paraíso, aguardando os extraterrestres pousarem nessa. Não sei nem se ele ainda está vivo, esse arquiteto, mas pelo jeito essas pistas nunca foram usadas e nunca receberam o pouso de naves extraterrestres. Mas eu mesmo tive uma experiência durante uma noite, quando eu viajava com a Kombi cheia de caronas de Alto Paraíso para Brasília. Às 2 da madrugada, nós, numa estrada que não passava ninguém, estrada de terra, nós vimos luzes no céu. E aí eu parei a Kombi, ficamos 20 minutos vendo luzes passando grandes, como se fossem faróis, né? Faróis de automóvel no céu, subindo, descendo para um lado, para o outro, apagando aqui, acendendo ali e fazendo todo aquele banzé, e ficamos observando. E alguém pode perguntar, o que era aquilo que você viu? Eram discos voadores. Eram discos voadores, não no formato de um peão desses que a gente brincava quando era criança, ou de um pires, ou de um prato, mas eram luzes. Mas então você crê em discos voadores? Sim, sim. Eu creio que os anjos são capazes os anjos caídos, né, os anjos que se rebelaram contra Deus, são capazes de produzir coisas no céu para nos impressionar. É isso que fará, inclusive, o anticristo, né, que fará fogo cair do céu. E ele vai fazer toda a sorte de milagres e manifestações para enganar os seres humanos. Então, para falar um pouco desse assunto dos anjos, eu vou emprestar aqui um artigo de Algernon James Pollock, que viveu de 1864 a 1957, quando ainda não era moda, não tinha tantos casos assim de visões de extraterrestres ou de pessoas obcecadas por extraterrestres. O artigo chama-se The Nature and Ministry of Angels e foi publicado no final do século XIX, início do século XX. A tradução desse título é A Natureza e o Ministério dos Anjos. Então, como ele fez uma pesquisa bastante
completa, bastante abrangente do assunto anjos, eu vou emprestar dele o material desse artigo. Ele, na realidade, a história dos anjos chama atenção das pessoas, e principalmente nessa época, quando existe muito espiritismo, existe muito esoterismo, existe muito espiritualismo. O mundo ficou cada vez mais espiritualizado, mas não no bom sentido, de pessoas seguindo espíritas ou supostos espíritos, né? E muitos creem nisso, muitos dizem se comunicar com anjos, se comunicar com espíritos, e se comunicar com seres angelicais, com seres espirituais. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque não é assim a aparição dos anjos na Bíblia. Pelo contrário, os anjos de Deus nunca aceitariam uma invocação humana. Se algum anjo aceita invocações humanas, eles são anjos caídos, anjos de Satanás. Então, muito cuidado com isso aí. Mas esses enganos hoje são sedutores. Então, nós temos hoje o YouTube para divulgar o máximo daquilo que Paulo alertou nas suas cartas a Timóteo, como sendo que no final muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores, em 2 Timóteo 4:1. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque virá um ataque muito grande disso, principalmente com a vinda do anticristo se aproximando. Essa figura tão sinistra da página profética. Então não vamos deixar de prestar atenção às advertências da palavra de Deus. A palavra hebraica geralmente usada para anjo, e o seu equivalente grego no Novo Testamento, significa simplesmente um mensageiro. Da última palavra, ângelos, que é derivado do termo anjo que nós conhecemos. Às vezes, mensageiro ou anjo é usado como mensageiro terrestre comum, um ser humano que leva uma mensagem de um lado para o outro, um correio. Por exemplo, quando Jacó enviou mensageiros diante dele, em Gênesis 32:3. Os anjos não são espíritos de seres humanos falecidos. É importante ter isso em mente. Embora apareça muito em filmes, em teorias, em lendas, ao longo de toda a Bíblia, os anjos são tratados como um conjunto de seres distintos dos seres humanos. Quer eles vivam na terra, quer eles já tenham partido. Foram anjos que carregaram Lázaro para o seio de Abraão. E Lázaro ainda era Lázaro quando isso aconteceu, e Abraão ainda era Abraão, embora nenhum dos dois estivesse no corpo e os anjos fossem distintos de ambos. Ok? Em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, fica muito claro que o Senhor Jesus será revelado do céu com seus santos anjos, quando ele vier para ser glorificado em seus santos. Anjos e santos, ou seja, salvos, são nitidamente definidos como grupos separados. Os anjos acompanhando o Senhor e os santos como fruto de sua obra, em quem ele será glorificado, quando vier na sua aparição na terra. Não nos é dito na Bíblia quando e como os anjos foram criados, mas nós lemos que na criação da terra, todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso está em Jó 38, versículo 7. E quem poderiam ser esses, senão uma hoste angelical, não é? Filhos de Deus na Bíblia, apenas o Senhor Jesus é chamado de Filho de Deus, depois Adão é chamado de Filho de Deus, os anjos são chamados de Filhos de Deus, e também aqueles que creem no Senhor Jesus, que nasceram de novo, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então a criação dos anjos, tudo indica que aconteceu antes da criação do mundo. Eles formam então uma raça espiritual, porque o Salmo 104, versículo 4, citado em Hebreus 1:7, diz assim: quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma labareda de fogo. Embora os anjos sejam espíritos, isso não induz que eles sejam incorpóreos, porque a Escritura fala de um corpo espiritual. Na ressurreição, os santos, os salvos, terão corpos espirituais. Nós mencionamos isso simplesmente para mostrar que existe essa coisa
de um corpo não sujeito às limitações da nossa condição terrena. Os anjos frequentemente apareciam em forma corpórea. Nós não afirmamos que eles são corpóreos em sua natureza, apenas indicamos que eles não são necessariamente incorpóreos, não são fantasmas nem assombrações. Eles são de uma ordem superior da criação do que aquela do homem, do ser humano. Isso é provado pela declaração surpreendente revelando a verdade da encarnação, que Deus, o Filho, foi feito um pouco menor do que os anjos, Hebreus 2:9. E também pelas palavras de 2 Pedro 2, anjos que são maiores em poder e número. Então existe um número imenso de anjos e as escrituras provam isso em passagens como esta de Lucas 2:13. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Outra passagem em Mateus 26:53, mais de 12 legiões de anjos. E outra passagem, Apocalipse 5:11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e o número deles era de milhões e milhões, milhares de milhares, mais ou menos assim o versículo. Evidentemente existe uma hierarquia entre os anjos, como nós lemos falar do arcanjo Miguel, em Daniel 10:20, sendo chamado de teu príncipe, mostrando que ele ocupava então um lugar especial em relação à nação de Israel. Nós podemos concluir então uma repartição do serviço angelical de maneira altamente organizada. Existe todo um critério, existe toda uma hierarquia. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para ministrar por aqueles que hão de herdar a salvação? Diz Hebreus 1:14. Não desprezes nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, diz o Senhor Jesus em Mateus 18:10. Essas passagens revelam o amplo escopo do ministério angelical. Poderia esperar que isso fosse diferente, considerando que Deus não é o autor de confusão. Então, obviamente, Deus tem uma organização perfeita das hostes celestiais. Agora, quanto à aparência pessoal dos anjos, nós temos pouca informação a respeito. As imagens populares de seres femininos com asas brancas são obviamente fantasiosas. Os anjos são frequentemente mencionados como homens, nunca como mulheres. Eles geralmente não causavam surpresa por sua aparência, e às vezes era apenas pela maneira como falavam e agiam que a sua verdadeira natureza era percebida. Nós lemos sobre anjos comendo. Como e por que eles fazem isso, nós não sabemos, mas o maná é chamado de alimento dos anjos, em Salmo 78:25. Mas isso provavelmente não deve ser interpretado literalmente. O Senhor Jesus, no seu corpo espiritual, ressurreto, comeu peixe e comeu um favo de mel, em Lucas 24:43. Mas ele fez isso para tranquilizar os seus discípulos que estavam em dúvida se aquilo era apenas uma assombração. Pode ser que os anjos também comam com esse mesmo propósito, de algum objetivo muito claro. Mas como a Bíblia é silenciosa sobre o assunto, seria inútil nós ficarmos especulando aqui qual o cardápio dos anjos. O próprio Senhor apareceu mais de uma vez nos tempos antigos na forma de um anjo. A primeira menção de um anjo na Bíblia oferece um exemplo disso. Nós lemos ali que disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei grandemente a tua descendência. Gênesis 16:10. Quem poderia ser esse, senão o próprio Jeová, falando assim? Agar reconheceu isso, pois ela chamou o nome do Senhor que lhe falava. Tu, Deus, me vês, porque ela disse, também eu aqui cuidei daquele que me vê. Gênesis 16:13. Novamente, o próprio Senhor, em forma angelical, juntamente com 2 anjos com ele, visitou Abrão, prometendo-lhe um filho e revelando-lhe os seus propósitos de juízo sobre as cidades culpadas da planície, Sodoma e Gomorra. A história você lê em Gênesis capítulo 18. Nós encontramos a mesma coisa em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, onde nós lemos que um anjo forte desceu do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça.
e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Esse não pode ser outro senão o próprio Senhor Jesus, que neste ponto da visão de João se interpõe pessoalmente para levar os julgamentos de Deus à sua conclusão, para concluir, terminar os juízos que Deus haveria de lançar. As descrições e ações atribuídas a este anjo só podem ser as de uma pessoa divina, pela passagem ali. No Antigo Testamento, o ministério angelical era proeminente, era bastante comum de acontecer, nos tempos em que praticamente não havia revelação, como também acontecerá no fim dos tempos, quando Deus visitar a terra com seus juízos. Convidar, hoje invocar uma aparição angélica, é fazer pouco caso da palavra de Deus, que é dada para nossa orientação, é dada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. As aparições de anjos eram, quase sem exceção, não convidadas, não invocados por homens, e nunca moviam aqueles a quem eram enviadas as mensagens, né? Nunca moviam a eles de terem uma relação com os anjos. Os anjos sempre vinham com uma missão definida, enviada por Deus, como mensageiros de Deus. O seu discurso é digno, é explícito e é breve. Além disso, note-se cuidadosamente que as aparições angelicais sempre estiveram relacionadas com os esquemas de bênção ou de juízo de Deus, e não se limitavam aos interesses pessoais dos indivíduos, como são as aparições, supostas aparições angelicais em mesas de espiritismo. Nós podemos apenas descrever como frívolas as razões dadas para algumas das manifestações, supostas manifestações angelicais nos dias de hoje. 2000 anos de história humana se passaram antes que nós tivéssemos qualquer registro do ministério angelical. A primeira instância foi quando Agar foi recebida pelo anjo do Senhor. Na verdade, o próprio Senhor ali, que apareceu a ela. Isso estava em conexão com Agar na sua relação com Abrão e Sarai, e a semente prometida. O seu filho Ismael seria o pai de uma multidão que não poderia ser contada, uma multidão inumerável. Isso eleva a cena do que é puramente pessoal. Havia interesse de Deus naquilo tudo, naquele povo, e em seguida nós encontramos também o Senhor em forma angelical aparecendo a Abraão com os dois anjos na forma de homens, mostrando que os anjos, nesse caso, como em muitos outros, não apareceram de maneira incomum, não era uma visão surpreendente. Não era a aparência dos anjos que importava tanto quanto a sua mensagem. A sua aparência geralmente não causava surpresa, e a língua que eles usavam era a língua de homens, não eram línguas dos anjos, como supõem os pentecostais. As suas comunicações e as maneiras não deixavam dúvidas sobre quem eles eram. Os dois anjos prosseguiram no seu caminho para Sodoma para resgatar Ló e sua família de um lugar que logo seria varrido pelo juízo de Deus. Então nós temos o anjo, numa outra ocasião, segurando a mão de Abraão, quando ele estava prestes a oferecer Isaque, sendo que ali o anjo ninguém menos era do que o próprio Jeová, que em graça soberana abençoou Abraão e sua semente em conexão com o mundo inteiro. A semente era Cristo, e por meio dele viria a bênção de toda a terra. Assim, as visitas angelicais a Abraão e a Agar não foram para fins puramente pessoais, mas relacionadas com o governo de Deus no mundo. Em seguida, nós encontramos visitas angelicais a Jacó, outro da linhagem da promessa, e no seu sonho da escada que alcançava o céu, ele viu anjos, mensageiros de Deus, subindo e descendo por ela. O cumprimento disso será quando o céu for aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Em resumo, quando os propósitos de Deus forem realizados em uma terra regenerada por meio de Cristo, é aí que se refere a visão ali de Jacó. Os anjos serão, então, seus instrumentos prontos para abençoar e para governar no milênio.
na terra, no reino de 1000 anos de Cristo. Mais tarde, os anjos de Deus encontraram Jacó e ele chamou o nome do lugar de Mahanaim, que significa duas hostes ou dois acampamentos. Isso é interessante para mostrar o número de anjos que poderiam estar envolvidos em algum trabalho particular de grande magnitude. Nós aprendemos então que nos primeiros 2300 anos da história humana, o ministério angelical estava confinado ao círculo de Abraão. Abraão, Agar, Ló, Jacó, e estava tudo relacionado com o governo de Deus neste mundo e com as suas promessas feitas aos homens. Não foi por motivos pessoais e domésticos que os anjos foram enviados. Mais de um século se passou desde a morte de Jacó, e aí nós chegamos a Moisés. O anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo, saindo de uma sarça, de um arbusto que queimava, mas não se consumia. Quando Moisés se virou para ver esta grande visão, foi o próprio Jeová quem falou com ele. E aqui, novamente, a razão da intervenção divina não era pessoal, mas estava ligada a um grande esquema de libertação do povo de Deus e também a preparação de Moisés para ser o instrumento dessa libertação. Se você percorrer o livro de Êxodo, você vai encontrar o reconhecimento e a orientação e proteção angelical. Veja os capítulos 14, versículo 19, 23, versículos 20 ao 23, 32, versículo 34, 33, versículo 2. Balaão, que era o espírita do velho mundo, do mundo antigo, ele foi barrado por poder angelical. Hoje nós nos deparamos com um sinistro ressurgimento do espiritismo. E não pode ser que o ministério angélico esteja restringindo sua influência de muitas maneiras, barrando como ele barrou Balaão no seu caminho, na sua loucura. Durante o tempo dos juízes, e cerca de 450 anos, após duas alusões ao anjo do Senhor, em Juízes 2, 2 versículos 1 e 4, e Juízes 5, versículo 23, nós encontramos o ministério angelical circulando em torno de dois indivíduos, Gideon e Manoá. Ambas as instâncias estavam relacionadas a assuntos de importância nacional. Gideão, de coração tímido, muito retraído e até mesmo cético, foi comissionado para ser libertador de Israel, das mãos dos midianitas. Mais de um século depois, um anjo apareceu à esposa de Manoá, profetizando o nascimento de Sansão. Este é o primeiro caso em que se comenta a aparição do anjo. Assim foi anunciado o nascimento do libertador de Israel das mãos dos filisteus. Em seguida, nós lemos sobre o ministério angelical no reinado de Davi, quando ele fez o censo, o recenseamento do povo, sem fornecer o dinheiro para a expiação, de acordo com o que ensinava Êxodo, capítulo 30, versículo 12. Diz ali claramente que um anjo foi instrumento da destruição do povo. Como isso foi realizado, nós não somos informados, exceto que o Senhor enviou uma pestilência, uma peste. Isso nos dá uma ideia vívida do poder de um anjo quando 70 mil homens podem cair mortos em 3 dias. A atenção agora é atraída para o reino do norte de Israel, como distinto da terra de Judá. 2 vezes um anjo tocou Elias quando dormia, totalmente exausto depois do seu conflito com os profetas de Baal. Acordando, o anjo ordenou-lhe que comesse. Aqui novamente o socorro foi dado a um eminente servo do Senhor em um momento crítico de sua história. Essa também não foi a única vez que Elias teve contato com os anjos. Nós lemos a respeito disso em 2 Reis, capítulo 1. E nós encontramos novamente um anjo ferindo 185 mil assírios em uma noite. Isso um ministério de rápida vingança contra os inimigos do povo de Deus. Em Daniel, nós lemos sobre o ministério angelical, nos capítulos 3, 28 e capítulo 6, 22. Em 2 ocasiões, o objetivo foi a libertação de servos especiais de Deus em momentos críticos. 2 vezes o anjo Gabriel
é a primeira vez que aparece o nome de um anjo na Bíblia, 2 vezes ele apareceu a Daniel. Uma vez numa visão e outra vez pessoalmente. Oséias, certa vez, se refere a anjos em conexão com a história de Jacó. Zacarias contém nada menos que 20 alusões aos anjos. E em quase todos os casos, o profeta, em visão, vê anjos que o instruem quanto aos eventos proféticos, as coisas que iriam acontecer. Até aqui nós examinamos brevemente, né, tudo o que é narrado no Antigo Testamento a respeito das visitas angelicais. As suas aparições eram poucas e distantes entre si, limitadas a cerca de 20 pessoas, considerando os milhões da raça de Adão. As suas visitas raramente se repetiam e não parecem ter despertado curiosidade mórbida por parte dos favorecidos. Ninguém ficou aterrorizado com isso, ó, pelo menos a maioria, né? A ministração angélica no Novo Testamento é muito proeminente e amplamente centrada em torno do Senhor Jesus Cristo, em conexão com o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a sua vinda novamente para reinar sobre a terra, sua manifestação para reinar. Não é de admirar que um acontecimento tão maravilhoso como a vinda ao mundo daquele que havia muito tempo sido prometido como Messias tivesse sido acompanhada por ministrações angelicais. Nós vimos como no Antigo Testamento os anjos apareciam exclusivamente para aqueles que tinham a ver com a semente prometida e com Israel, por meio de quem essa semente prometida, Cristo, deveria surgir. E não em um caso de conexão com circunstâncias puramente domésticas e privadas e particulares de algumas pessoas. É bom ter isso em mente, não é? Enquanto nós examinamos esse assunto, que é bastante interessante. Porque dentro do mundo espiritualista, os supostos anjos que aparecem, provavelmente são anjos caídos, são para resolver problemas pessoais. E isso não é bíblico. Então nós vemos aqui que as aparições angelicais em conexão com o nascimento de Cristo começaram com um anjo do Senhor aparecendo a Zacarias no templo e informando de que no devido tempo ele teria um filho, que seria o honrado precursor de Cristo, João Batista. Isabel, a sua mãe, era avançada em idade e o próprio Zacarias era velho. Assim, Deus enfatizaria cada evento em conexão com a vinda de Cristo a este mundo como sendo organizado pelo próprio Senhor e não como algo ocorrendo no curso normal da natureza. 6 meses depois, algo ainda mais maravilhoso aconteceu. O anjo Gabriel foi comissionado por Deus para aparecer a Maria, prima de Isabel, e informá-la de que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Messias e que o poder do Altíssimo viria sobre ela e que o santo que deveria nascer dela deveria ser chamado de Filho de Deus. Mateus registra que um anjo apareceu a José, o esposo de Maria, para assegurar-lhe que Maria tinha ficado grávida do Espírito Santo e que ele, José, não deveria temer tomá-la como esposa. No devido tempo, nasceu aquele que era de eternidade a eternidade, Jesus. Tal evento causou agitação nas fileiras angelicais. O anjo do Senhor apareceu trazendo as boas novas de grande alegria, que na cidade de Davi nasceu um Salvador, Cristo Senhor. E quando a notícia foi dada, de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, paz na terra de boa vontade para com os homens. Em Lucas 2, de 13 e 14, está o versículo mais correto. Então um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, instruindo-o a levar o menino Jesus ao Egito para escapar da ira de Herodes. E após a morte de Herodes, o anjo apareceu novamente a José, instruindo-o a retornar à terra de Israel. Estamos falando de Herodes o Grande e não de Herodes lá de Atos, né, que nós vamos encontrar depois perseguindo Pedro e os outros discípulos. Quão lindamente simples é o registro de tudo isso. Como tudo se encaixa na importância da ocasião. Aparições angelicais
em conexão com a vida de Cristo, nós encontramos nos evangelhos, por exemplo, quando o diabo deixou Cristo no final das tentações no deserto, nós lemos que os anjos vieram e ministraram a ele. Ele estava longe do socorro humano no deserto e mensageiros celestiais alegremente socorreram seu Senhor. Tal é o mistério do lugar de dependência que o Senhor Jesus assumiu, que ao mesmo tempo em que estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como fala Hebreus 1:3, ele era ajudado por anjos, por criaturas que ele criou. Esse é um mistério que nós não podemos compreender, mas que a fé aceita com alegria e com reverência. Fora da vida de nosso Senhor, não há menção de anjos nos evangelhos, exceto em João 5, onde nós lemos que um anjo vinha em certas épocas ao tanque de Betesda e agitava as águas. Isso é uma indicação de como o ministério angelical era característico da dispensação judaica. Na sua condição fraca e miserável como nação, este ministério ainda se mantinha como um testemunho para a nação, para mostrar sua ligação com Deus. Na cena mais comovente que nós temos em relação a aparições de anjos na morte de Cristo, é a do jardim do Getsêmani, quando nosso Senhor, na angústia da sua alma, suou como se fossem grandes gotas de sangue. Ali nós lemos que apareceu-lhe um anjo do céu, confortando-o, fortalecendo, Lucas 22:43. Mas quando nós chegamos à própria cruz, nós ouvimos o amargo clamor de Jesus: meu Deus, por que me desamparaste? Nenhum anjo poderia prestar-lhe assistência naquela hora. Ele gritou: tenho sede. Nenhum anjo veio para saciar sua sede. Se Deus o tinha abandonado, como o próprio Deus poderia enviar um mensageiro angélico para ministrar a ele? Não. O fardo de nossos pecados foi colocado sobre ele, e ele tomou o nosso lugar e suportou o juízo que nós merecíamos. Ele completou a obra que Deus lhe deu para fazer. Ele glorificou a Deus. Nem homens nem anjos poderiam ter qualquer parte nisso. As aparições angelicais, em conexão com a ressurreição de Cristo, também nós vemos nos evangelhos. Não é de admirar que os anjos instruam e consolem os discípulos perplexos quanto à ressurreição de Cristo. Era o ponto, de certa forma, ao qual toda a ministração angélica havia chegado, havia sido levada. É vital para todo o esquema do cristianismo e para cada um de nós que a situação toda era nova no que dizia respeito aos discípulos. Era de suprema importância que os discípulos acreditassem que Cristo ressuscitou de fato. E Mateus nos conta que um anjo desceu do céu, removeu a pedra que fechava o sepulcro, não para permitir que o Senhor ressuscitasse e saísse do sepulcro, mas para mostrar que o túmulo estava vazio, apesar de estar fechado com uma pedra e selado com o selo do sumo sacerdote. Estava vazio. Cristo realmente tinha ressuscitado. Dessa vez, o anjo não era como um homem comum na aparência. Ele não veio como um mensageiro de graça para alguns dos humildes discípulos de Jesus. Não. Ele veio em uma missão poderosa. O seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve, diz a palavra de Deus. Os guardas do túmulo tremeram e ficaram como mortos. O anjo deu as boas novas da ressurreição às mulheres que estavam ali perto do túmulo, e elas correram para entregar a sua importante mensagem com medo ou temor e ao mesmo tempo com grande alegria. Mas o Senhor não permitiria que os anjos testemunhassem sozinhos de sua ressurreição. Ele mesmo encontrou os discípulos, confirmando a veracidade da mensagem dos anjos. Marcos acrescenta a informação de que o anjo era, na aparência, um jovem vestido com uma longa túnica branca. Evidentemente, o pavor, o terror da sua aparição tinha sido reservado apenas aos guardas do sepulcro, não aos discípulos.
Lucas nos informa que 2 homens em vestes brilhantes foram vistos pelas mulheres no sepulcro. E João nos conta que Maria Madalena, olhando para o sepulcro, através das suas lágrimas, seu rosto molhado de lágrimas, ela viu 2 anjos vestidos de branco, que perguntaram o motivo de sua dor. Mas antes que eles pudessem anunciar a ressurreição, Maria se virou e viu quem? Viu alguém que ela supunha ser o jardineiro, mas não era. Todos nós conhecemos a história de como o Senhor se deu a conhecer a ela, e foi maravilhoso esse encontro. Maravilhoso e importante, como foi também o ministério dos anjos em relação à ressurreição. E foi apenas a preparação para o Senhor dar-se a conhecer pessoalmente aos seus amados. Nos Atos dos Apóstolos, nós também encontramos ministrações de anjos. A primeira instância está em conexão com a ascensão de Cristo. Quando ele ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, 2 anjos vestidos de branco testificaram aos discípulos que aquele mesmo Jesus voltaria da mesma maneira que eles o viram partir. Mateus 24 nos diz que quando ele vier, os anjos serão proeminentes nas reuniões dos eleitos, para reunir os eleitos. E Mateus 13 nos diz que eles serão os agentes instrumentais na execução dos juízos ou julgamentos para separar os ímpios dentre os justos, no fim dos tempos. No arrebatamento prévio dos santos, será ouvida a voz do arcanjo. Em conexão com a importante conversão de Cornélio e seus amigos, marcando a introdução do gentil em igual bênção com o judeu no Evangelho, nós encontramos um anjo em roupas brilhantes aparecendo a Cornélio, em Atos capítulo 10, em uma visão. Lembre-se de que não houve oportunidade para Cornélio aprender como começar a obter o que a sua alma tanto ansiava. Então, Deus tomou medidas, para informá-lo dessa maneira. A ocasião foi profundamente importante. E a ministração angelical era exatamente o que se poderia esperar. Em seguida, nós temos o incidente da libertação de Pedro da prisão pela mão de anjo, em resposta à oração fervorosa de seus irmãos. Pedro era um apóstolo eminente. A sua obra ainda não havia terminado. E a libertação por poder sobrenatural era o meio de Deus, o meio usado por Deus para libertá-lo da morte, para livrá-lo da morte. Mas Deus não apenas libertou seu servo, mas o anjo do Senhor feriu o iníquo e blasfemo perseguidor Herodes. Finalmente nós temos um anjo ao lado de Paulo, à noite, no navio que era sacudido pela tempestade, assegurando Paulo que ele ficaria em segurança e com ele todos que estavam a bordo. A ocasião foi profundamente importante. Paulo era um eminente servo de Cristo em circunstâncias terríveis na sua jornada, naquela que seria uma missão importantíssima. E não é de admirar que essa intervenção tenha acontecido. Agora nós revisamos brevemente a ministração angelical no Novo Testamento. E foi confirmado, tanto quanto ao registro nos diz, que isso aconteceu para um punhado de pessoas. Em cada caso, a ocasião não está ligada a uma mera preocupação pessoal ou doméstica, como dos espíritas e outros invocadores de anjos, que estão mais preocupados com benefícios para si mesmos. Mas ali, essas situações estão ligadas a assuntos de importância profunda e espiritual. O nascimento, vida, morte e ressurreição de nosso Senhor nos Evangelhos e nos Atos, a ascensão do Senhor e os serviços prestados a 2 eminentes apóstolos no caminho da libertação e a direção de Cornélio em conexão com o incidente que marcou época na história da igreja. Tendo tudo isso em mente, nós estaremos mais bem preparados para examinar as alegações de pessoas que hoje dizem ter contato com anjos, ou esperam anjos, ou invocam anjos. Nós vimos que as Escrituras registram o aparecimento de anjos
para cerca de 20 pessoas no Antigo Testamento e metade desse número no Novo Testamento. E que essas aparições sempre estiveram relacionadas com os herdeiros da promessa de Deus, com Israel e com Cristo. Ele mesmo e seus servos, e sempre para a promoção dos planos de Deus. Nenhuma aparição em relação a assuntos puramente privados ou pessoais foi registrada na Bíblia. Nós podemos tirar as nossas próprias conclusões disso, não é? Fica fácil de enxergar. Algumas pessoas sugerem que alguns que têm poderes psíquicos podem ver anjos ou invocar anjos ou serem visitados por anjos, mas a Bíblia não dá nenhuma indicação de que Abraão, Ló, Jacó, Elias, Eliseu, Daniel, Maria Madalena, Pedro, Paulo tivessem poderes psíquicos ou fossem médiums ou coisa assim. E, no entanto, os médiums do Espiritismo que alegam essas coisas, não é? Mas é uma companhia estranha de pessoas que nós encontramos hoje em dia reivindicando esses poderes. Nós devemos ficar longe deles. Quando o exército sírio cercou Dotã, o servo de Eliseu ficou aterrorizado. E para resolver isso, Eliseu orou para que Deus abrisse seus olhos, para ver os cavalos e carros de fogo que cercavam a montanha. Ele não foi instruído a cultivar poderes psíquicos, a desenvolver uma mediunidade, nada disso. Deus abriu seus olhos. Isso nos leva ao Salmo 34, versículo 7, onde nós lemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui nós temos indicação do ministério de cuidado, proteção e libertação. A palavra acampa sugere que o anjo do Senhor é apoiado por um exército de ajudantes. O próximo salmo inclui uma oração para que o anjo do Senhor possa perseguir os inimigos de Davi, não apenas como nós vimos, dando ajuda defensiva e livramento, mas também agindo diretamente contra o inimigo. E novamente é dito a Pedro, que procurou proteger o Senhor com sua espada, é dito o seguinte: o Senhor disse a ele, né? Pensas que agora não poderia eu orar ao Pai e ele me daria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Isso nos leva ao grande texto de Hebreus 1,14, que indica claramente o serviço que os anjos prestam ao povo do Senhor. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar por aqueles que hão de herdar a salvação? De fato, a Epístola aos Hebreus está cheia de alusões aos anjos, pois o seu ministério era bem conhecido nos tempos antigos e nos tempos apostólicos. O versículo citado estabelece claramente o fato de que os anjos estão ativos em favor dos herdeiros da salvação, dos que hão de herdar a salvação. Não nos é dito de que maneira eles fazem isso, exceto que eles nos protegem providencialmente. Se tivessem dado detalhes disso, nós teríamos uma porta aberta para a imaginação de mentes desequilibradas que passariam a invocar anjos, fazer pedidos a anjos, adorar anjos, fazer orações a anjos. Isso nós não temos nas Escrituras. Ao invés disso, nós ficamos com este grande conforto de que os anjos invisíveis, sem percebermos, ministram a nós de uma maneira que é suficiente para as nossas necessidades e que eles vêm diretamente de Deus, no seu amor e na sua sabedoria. Por exemplo, vemos que quando Herodes matou Tiago com a espada e prendeu Pedro com o mesmo propósito, Deus libertou Pedro pela intervenção de um anjo, mas não libertou Tiago. Ele poderia ter libertado Tiago da mesma maneira, mas não libertou. Ele, na sua sabedoria, se absteve de fazê-lo. Esse é apenas um exemplo, mas como é doce ficar contente com a certeza de que todo o socorro dos anjos, que é bom para nós, é nosso conforme a sabedoria de Deus, e não conforme as nossas expectativas. O grande lugar que os anjos ocupavam na economia do Antigo Testamento, na dispensação do Antigo Testamento, é visto no fato de que os israelitas receberam a lei pela disposição dos anjos. Atos 7,
versículo 53. Isso tinha sido ordenado por anjos nas mãos de um mediador, Gálatas 3,19. Se Lucas e Paulo testemunham este grande fato no Novo Testamento, Davi o registra no Antigo Testamento. O Senhor está no meio deles, os anjos, né? No meio dos anjos, como no Sinai, no lugar santo. Salmo 68, 17. Hebreus dá testemunho da mesma coisa, referindo-se à palavra falada pelos anjos. Hebreus 2, 2. No Novo Testamento, nós encontramos os anjos profundamente interessados nos caminhos de Deus, na graça. Como eles devem ter seguido com atenção reverente a bela vida daquele que era o seu Criador e Deus, Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas aquele homem humilde e dependente aqui embaixo na terra, né? Visto dos anjos, de 1 Timóteo 3,16, é muito significativa a atenção que os anjos tinham nele, focada nele. E então nós aprendemos quão profundamente interessados os anjos estavam na salvação dos pecadores, porque nenhum anjo perdido foi salvo e nem será salvo. O Senhor nos diz naquela incomparável parábola de Lucas 15 que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 10. Os anjos são testemunhas da alegria divina que saúda o pecador arrependido. Certamente, a inferência disso é de que eles também se alegram, e é normal nós pensarmos assim. As criaturas sagradas podem testemunhar a intensa alegria do seu Criador e não ficarem invejosas disso, não é? Pedro nos diz que os profetas do Antigo Testamento não ministravam a si mesmos, mas a nós, a quem o evangelho enviado do céu pelo Espírito Santo foi pregado. E acrescenta, as quais coisas os anjos anelam examinar, ou desejam examinar. 1 Pedro 1,12. Paulo confirma isso quando ele escreve, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais, ele está falando aqui das hostes angelicais, não é? Sejam conhecidas pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Eu acho que o versículo fala mais que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida das hostes espirituais nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 3:10. Como é maravilhoso ver essas criaturas altruístas, como são os anjos do Senhor, que são excelentes em força, que cumprem os mandamentos do Senhor. Como é maravilhoso vê-las dando ouvidos à voz da sua palavra, como nós vemos em Salmo 103, versículo 20. Como é maravilhoso vê-las interessadas em traçar os maravilhosos caminhos do Senhor, os caminhos de Deus, em conexão com os homens redimidos. Como é surpreendente para eles que o seu divino Criador tenha tomado sobre si a forma humana. Que lindo traçar pela primeira vez uma vida completamente preenchida para a glória de Deus, como foi a vida do Senhor Jesus aqui na terra. E então, para contemplar sua morte surpreendente, para ver o poder do pecado e Satanás despedaçado, para testemunhar a sua ressurreição e ascensão, e pouco a pouco para ver como Deus não apenas salva pecadores por sua graça, mas que Cristo se tornou a cabeça de um corpo, dos quais os salvos são membros do próprio Cristo, formando assim a Igreja de Deus, e aos poucos, como a gloriosa noiva de Cristo, compartilhando o seu trono e os seus triunfos. Isso realmente seria um maravilhoso assunto de contemplação para os anjos, para eles se ocuparem com isso. Além disso, os anjos veem o homem elevado a um lugar mais alto do que o deles, em graça e glória, pois eles, os anjos, têm um lugar mais alto do que os homens na criação. Nós lemos, não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, mas que a terra milenar estará sujeita ao homem, isso é evidente. Mas apenas um homem que é competente para isso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em associação com ele, o homem é elevado acima dos anjos, em associação com Cristo. E esses seres santos e não caídos, como são os outros anjos, não é?
regozijam-se na sabedoria e no amor de Deus em tudo isso. Sempre houve uma tendência por parte dos homens de adorar anjos, invocar anjos, orar a anjos. Nada disso tem fundamentação bíblica. A sua criação superior, a sua aparência gloriosa, às vezes, o mistério que os cerca, fazem com que os homens tentem essas coisas. E é por isso que Paulo avisa veementemente: ninguém vos engane a respeito do vosso galardão, com humildade voluntária e adoração de anjos. Colossenses 2,18. Quando João caiu aos pés de um anjo para adorá-lo, em Apocalipse 19, versículos 9 ao 10, o anjo o repreendeu, dizendo: olha, não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Os anjos são apenas mensageiros alegres e dispostos de Deus. Outro ponto digno de nota é que eles não são mencionados como pregadores do Evangelho, e nem poderiam. Quando o anjo foi enviado a Cornélio para guiá-lo em sua busca pela verdade, ele não pregou o Evangelho a Cornélio. Ele orientou Cornélio a chamar um homem, Pedro. Não é da boca do poderoso anjo, mas dos lábios de um pecador salvo, redimido por graça, que Cornélio ouviu falar do Salvador. Novamente, o anjo do Senhor instruiu Filipe a interceptar o eunuco etíope, e foi pela boca de Filipe, e não do anjo, que Jesus foi pregado a ele com tanta eficácia. Assim nós vemos como no serviço, o homem, na graça, em graça, desfruta de um privilégio que foi negado aos anjos, o de pregar o evangelho da graça e a salvação e o perdão dos pecados por fé apenas. Quando Deus introduz o Filho no mundo, em Hebreus 1,6 diz que todos os anjos de Deus o adorem. Prova de fato que eles reconheceram no homem humilde Cristo Jesus aquele que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Além disso, como que mostrando o lugar superior aos anjos em que a graça colocou o crente, nós somos informados de que nós julgaremos os próprios anjos, em 1 Coríntios 6,3. Há duas maneiras pelas quais essa escritura pode ser cumprida. Vendo que o mundo vindouro será colocado sob o domínio do Filho do Homem, e os crentes serão associados com o seu Senhor no seu governo terreno, é bem possível que os anjos estejam sob a direção dos santos naquele dia. Ou então, como já foi dito, quando Cristo julgar o mundo e pronunciar condenação dos anjos caídos, a igreja estará associada a ele e tomará parte no seu julgamento, pois ela tem o seu espírito e ela tem a mente de Cristo. O fato de que nós devemos julgar os anjos foi mencionado por Paulo para envergonhar os crentes de Corinto, que estavam indo a julgamento perante injustos, perante incrédulos. 1 Coríntios também nos diz que na igreja as mulheres devem cobrir a cabeça quando oram ou profetizam. Não no sentido da igreja num templo feito de tijolos, mas dentro da esfera dos salvos por Cristo da presente dispensação. E elas devem cobrir a cabeça por causa dos anjos. A cabeça da mulher é um homem, e a cabeça de todo homem é Cristo. Todas as coisas estão encabeçadas em Cristo, e nele está o nosso lugar distinto. A mulher deveria ter o sinal disso sobre ela por causa dos anjos, não por causa de costumes, por causa de religiões ou qualquer coisa assim, por causa dos anjos. Que os anjos são espectadores interessados na nossa conduta, isso é corroborado pelo fato de que os apóstolos podiam afirmar que em todas as suas provações e perseguições por amor de Cristo, eles eram um espetáculo para o mundo e para os anjos. 1 Coríntios 4, versículo 9. Finalmente, nós temos muitas alusões ao papel que os anjos desempenharão em relação ao juízo que irá varrer o mundo, conforme predito em Apocalipse. Nós os encontramos associados aos anciãos, que são ali simbólicos dos santos ressuscitados na segunda vinda de Cristo, e aos 4 seres viventes em louvor e adoração. Nós encontramos os anjos também como executores dos juízos de Deus sobre a terra. 7 anjos com trombetas são responsáveis por julgamentos terríveis, juízos terríveis,
que encerram o mistério de Deus. 7 anjos derramam as 7 terríveis taças de julgamento, de juízo, e cujo fim nos leva ao final das manifestações de Deus na terra. Miguel e seus anjos lutam contra o diabo e seus anjos e são vitoriosos, expulsando-os do céu. Importante entender que essa passagem de Apocalipse não tem a ver com a queda original dos anjos, porque eles não foram ainda expulsos dos céus. Eles foram tirados da posição que tinham de privilégios. Existem outras alusões aos anjos em Apocalipse, sendo a última o fato de 12 anjos estarem nos 12 portões da Santa Jerusalém, e a bem conhecida e animadora afirmação: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar a vocês estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Nós encontramos também querubins e serafins, Satanás e anjos caídos. Os querubins e serafins sempre foram associados na mente das pessoas com os anjos. As alusões a eles nas Escrituras são poucas e misteriosas. Querubim é o que foi colocado a leste do Jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida quando Adão e Eva foram expulsos. Isso sugere que os querubins são executores dos julgamentos de Deus. Nós não os encontramos em nenhuma outra atividade. No tabernáculo, 2 querubins de ouro foram colocados nas 2 extremidades do propiciatório, sobre a arca da aliança, olhando para dentro e para baixo. O seu olhar pousou na placa de ouro puro, o propiciatório, manchado com o sangue da oferta pelo pecado. O ouro puro simbolizava a exigência de retidão. O sangue sobre ele mostrava a satisfação prestada. Temos aqui um belo símbolo da morte de Cristo, que satisfez a Deus sobre toda a questão do pecado e o capacitou em retidão para mostrar misericórdia para com os homens. Os querubins, contemplando o propiciatório, representam o julgamento, o juízo satisfeito, um juízo já resolvido. Em outras palavras, Deus estava satisfeito. É claro que tudo isso esperou por seu glorioso cumprimento até que Cristo morresse na cruz. Nós temos também representações dos querubins trabalhadas na cortina, no véu interno do tabernáculo, sobre o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, o santíssimo lugar, significando que o Pai confiou todo o juízo ao Filho. João 5:22. Os querubins do tabernáculo são representados como tendo as asas estendidas. Isto é símbolo de rapidez na execução do julgamento, na execução de juízo, como uma ave quando estende as suas asas, né? Uma ave de rapina. É provavelmente daí que vem a ideia popular de anjos com asas. Encontramos também os serafins. Em Isaías 6 é a única passagem que nos apresenta os serafins com suas 6 asas, 2 para cobrir o rosto, diante da glória do Senhor, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. O seu clamor ali era: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em resposta ao grito de angústia do profeta por causa de sua impureza, eles voam para o altar, pegam uma brasa viva, aplicam-na nos lábios do profeta e assim o purificam. Eles não parecem estar estritamente ligados à execução do julgamento, quanto estão os querubins. Satanás é essa figura sinistra, esse inimigo supremo de Deus e do homem, que aparece cedo na narrativa sagrada. Foram feitas várias tentativas de negar a sua pessoa, negar a existência de Satanás, mas que ele é apresentado como um ser nas Escrituras, isso está fora de questão. Há muito se acredita que Ezequiel 28, de 12 a 15, se refira a Satanás. A descrição que, principalmente do rei de Tiro, vai muito além de qualquer ser humano, e em suas frases iniciais cabe apenas ao próprio Satanás, o autor de todo o seu orgulho e corrupção, é evidente ali. Ele é chamado por Deus de o querubim ungido que cobre. Toda a
toda pedra preciosa sendo sua cobertura. Uma pedra é um receptor e refletor de luz. As várias gemas coloridas dão uma ideia de quão completo era esse reflexo, pois ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que a iniquidade foi encontrada nele. O orgulho arrogante foi a sua ruína. Compare isso com 1 Timóteo 3,6 e a soberba da vida. É o seu principal instrumento para escravizar a mente dos homens. É isso que ele usa de ferramenta. Ele caiu e carregou consigo um enorme séquito de seres angelicais corrompidos por ele e parceiros nessa rebelião. Ele caiu do seu posto, mas ele ainda tem acesso ao céu. O seu primeiro pecado foi tentar sair do lugar de criatura e tornar-se como Deus. E nessa linha de pensamento foi que ele provocou também os nossos primeiros pais. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a isca tentadora que ele lançou para Eva. Prostra-te e adora-me, ele disse quando revelava a sua ambição que consumia o seu coração, enquanto exortava a sua ímpia reivindicação sobre o próprio Filho de Deus em Mateus 4,9. Ele queria ser adorado pelo próprio Filho de Deus. O último ato de Satanás, antes que sua condenação final seja selada, será liderar a última grande revolta dos homens contra Deus, descrita em Apocalipse 20, versículos 7 ao 10. Ele será então lançado no lago de fogo. Nós lemos também de anjos do diabo, em Mateus 25, 41 e Apocalipse 12, 7. Eles parecem ser de duas classes. Primeiro, de acordo com 2 Pedro 2,4, há anjos que pecaram e foram entregues às cadeias das trevas. Judas também, aludindo a eles da mesma forma, fala disso. Eles parecem estar estritamente confinados até o julgamento do grande dia e incapazes de perambular por aí. Mas há uma outra classe muito numerosa de anjos caídos que têm liberdade de movimento e agem sob direção de Satanás nas suas tentativas de subverter a obra de Deus. É claro que Deus nunca criou nenhum ser ou nenhuma inteligência pecaminosa. A pecaminosidade foi adquirida pela vontade própria. Como Satanás caiu e se tornou o destruidor, Apolion, os seus anjos caíram também e se tornaram servos de Satanás. E eu não creio que eles tenham se tornado demônios. Eu creio que os demônios sejam efetivamente os espíritos dos que morreram durante a inundação do dilúvio. Porque como anjos tomaram mulheres e delas geraram filhos, lá em Gênesis capítulo 6, e esses filhos foram os homens de valor da antiguidade, as lendas os grandes seres semideuses, né? Que as lendas egípcias e gregas nos falam deles, e hoje eles estão até nos gibis aí, com seus superpoderes, não é? Nós entendemos que esses espíritos malignos seriam descendentes, ou seriam espíritos dessa classe de pessoas que morreram durante o dilúvio. Eu entendo assim, particularmente, outros irmãos eu sei que não entendem assim, mas porque, ao contrário dos anjos que podem assumir a forma humana, como várias vezes assumiram, os espíritos malignos não podem. Eles precisam possuir um corpo de algum ser humano ou de algum animal para poderem se manifestar. E por isso que eu acho que eles são seres distintos dos anjos. Mas essa miríade de espíritos malignos, sob a descrição simbólica de gafanhotos em Apocalipse, vindos do abismo, tem um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem o seu nome Apolion, Apocalipse 9:11. Daniel também nos dá uma espiada esclarecedora no submundo. No capítulo 10, ele traz diante de nós 3 passagens notáveis. Miguel, o arcanjo de Deus, é evidentemente encarregado dos interesses do antigo povo de Deus
enquanto os interesses dos reinos da Pérsia e da Grécia são mantidos em nome de Satanás, nas mãos de dois espíritos malignos, respectivamente, chamados de o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Sem dúvida, eles teriam uma hoste de espíritos sob seu comando. Um irmão costuma dizer que ao lado de cada governante no mundo existe um demônio soprando nos seus ouvidos o que ele deve fazer. Na verdade, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades ou poderes, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Assim fica indicado o vasto sistema organizado de poder maligno e de ódio contra Deus e contra o bem. Quanto a esses demônios, nós aprendemos nos evangelhos que eles se apoderam de corpos humanos, até mesmo de corpos de animais. Quando o espírito imundo foi questionado sobre o seu nome, sua resposta foi: meu nome é Legião, porque somos muitos, em Marcos 5,9. De Maria Madalena foram lançados fora sete demônios. Os demônios estavam sujeitos aos mandamentos de Cristo. E depois de sua ressurreição, para o poder de seu nome, ficaram sujeitos ao poder de seu nome, conforme nós aprendemos no caso de Paulo e da jovem adivinha, que fazia adivinhações em Atos 16. Eles conhecem o seu destino, como é evidenciado por seu clamor: o que temos a ver contigo, Jesus? Tu, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Mateus 8:28. Por que Satanás e os espíritos malignos têm liberdade para agir sobre a humanidade? Isso é um dos segredos de Deus, um dos mistérios de Deus. Evidentemente, é por alguma razão sábia que eles são mantidos sob controle e eles não têm permissão para fazer tudo o que desejam fazer. Isso fica claro pelo fato de que o Espírito Santo de Deus está hoje neste mundo. Mas à medida que a presente dispensação chega ao fim, o poder demoníaco pode aumentar. Isso será verdade especialmente depois que a igreja for arrebatada na segunda vinda do Senhor. Isso é visto na apostasia que se aproxima, tão claramente delineada. Ela começou com o surgimento de seitas anticristãs, como se fossem brotando da terra, como se fossem cogumelos, de uma noite para o dia, principalmente as de origem americana. Mas o que é alarmante hoje é que no próprio coração da ortodoxia cristã, os homens estão negando ousadamente os fundamentos da fé cristã. Depois que a igreja for embora daqui, o anticristo será revelado, cuja vinda é segundo a operação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2,9. E eu acrescentaria aqui também, com muitos ETs e OVNIs, e discos voadores, e fogo descendo do céu, e tanta coisa, que irá embabascar os homens, a deixar todos surpresos, acreditando que aquilo possa ser de salvação para eles, mas será de perdição. Assim se indica a licença maior que será concedida aos obreiros do mal num dia futuro. Deus vai permitir isso. Mas como é reconfortante saber que o nosso abençoado Senhor Jesus Cristo, na cruz, despojou principados e potestades e os expôs abertamente, triunfando sobre eles, nele, em Cristo, Colossenses 2,15. E que maior é aquele, o Espírito Santo, que está em vós, o crente em Cristo, do que aquele, Satanás, que está no mundo. 1 João 4,4. Quão encorajadora é a exortação: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como eu disse no começo, a pergunta: será que os ETs vão chegar, os OVNIs vão invadir o mundo? A resposta é: não vão chegar. Eles já estão há muito tempo aqui, na forma de anjos. Claro que os anjos caídos é que se manifestam dessa maneira de ETs e discos voadores, porque eles também arrebanham para si uma multidão de pessoas que
crê neles como se fosse a salvação do mundo. Uma seita que poucos anos atrás surgiu, eles acreditavam realmente nisso e até chegaram a cometer um suicídio coletivo, porque eles acreditavam que morrendo eles iriam então para um outro planeta onde iriam viver para sempre com esses ETs que teriam vindo buscá-los. Então, se você está sendo iludido e seduzido por vídeos e outras coisas, mostrando que a solução, a salvação do mundo está em ETs, cuidado, porque realmente isso vai ser o assunto principal da mídia dos últimos dias. Cuidado, como já está sendo em alguns canais de notícia e como já está sendo na própria programação dos filmes, do cinema e da TV. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.